E o advento da internet, as informações estão sendo colocadas aí para todo mundo. Então, mesmo que alguém diga, você não pode entrar nesses sites, não pode assistir, não pode ler. Com a internet ficou tudo muito mais fácil, né? Antes não, a pessoa tinha que ir numa livraria, comprar um livro, aí já era mais complicado. Agora não, ele está no trem, está no ônibus, está dentro de casa, está no banheiro, lá ele pode acessar um site e ver alguns estudos que são colocados aí. Muito bem, então vamos lá para a Congregação Cristã do Brasil. É uma igreja cristã? Aí a gente estava falando a semana passada do fundador da Congregação Cristã, o Luiz Franciscon, né? Ele então veio ao Brasil e aí, interessante porque quando ele vem a São Paulo, poucos dias depois ele batizou 20 pessoas. E dessas 20 pessoas que foram batizadas, 19 eram de denominações protestantes. Então tinha batista, tinha presbiteriano, tinha metodista e tinha um católico. Vamos mais à frente. Para mim isso já é uma demonstração daquele proselitismo que a congregação cristã sempre fez. Porque a congregação cristã, ela não evangeliza. Você não vai ver crente da congregação cristã pregando em praça pública, você não vai ver crente da congregação cristã, programa de rádio. Agora já tem até um pessoal, né, o pessoal de Jandira, inclusive, que tem programa de rádio, eles estão saindo da congregação, tem alguns que ainda estão dentro da congregação, outros já saíram, mas aí está a família do Franciscon. Essa é a família do fundador da congregação cristã. Aí está o Luiz Franciscon e aquele outro de terno ali, gravata, é o Espina, da família Espina. Eles são muito tradicional dentro da congregação cristã. Tá? Eles eram empresários aí no Brás, enfim, mais à frente. Essa é a primeira igreja da congregação cristã lá na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Essa é a primeira igreja da congregação cristã. Isso, o primeiro que foi batizado. Sabe o que ele era, esse primeiro irmão que foi batizado? Presbiteriano. Mais à frente. Olha ele aí. Tá? Aliás, este homem foi o primeiro ancião no Brasil da congregação cristã. Ele era presbiteriano. Tá? Aí está a congregação cristã do Brás, só para vocês terem uma ideia como é a estrutura desta igreja ali no Brás. Aí está a igreja do Brás. Aí é uma reunião da igreja do Brás. Olha a quantidade de gente. Está vendo aqueles de branco lá? São as irmãs do véu, né? Que usam véu. Por isso que a congregação cristã, em muitos lugares do Brasil, é conhecida como a igreja do véu. Está vendo lá? É a igreja do véu, porque as irmãs têm que usar o véu. Aí é uma reunião de jovens. Olha só como é enorme a igreja do Brás. Está vendo como é grande a igreja do Brás? Isso aí é um culto de mocidade com batismo lá no Brás em 2022. Benê, você sabe quantas pessoas cabem ali? Não. Acho que mais. Umas 5 mil no mínimo. Muita gente, muita gente. Então, tem algumas características da congregação cristã. Batiza em nome de uma quaternidade e batiza também como sacramento. O que é isso, pastor? Batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Jesus. Sacramento, toda vez que você ouvir essa palavra, vem da Igreja Católica. Então, sacramento é o que transmite uma graça. Então, eles creem que o batismo, por exemplo, por que o batistério, a água é corrente? Alguém sabe? Por que no batistério a água é corrente? Vocês sabiam que a água não fica parada? A água vai se renovando ali. Por quê? Porque eles creem que a água do batismo leva os pecados. Então, ser batizado com sacramento é acreditar que o batismo transmite graça. Nesse caso, liberta a pessoa de todo o mal. Então, oração na congregação cristã, para os membros da congregação cristã, é somente de joelhos. E as mulheres têm que sempre colocar o véu quando vai orar.
Então é proibida a visitação a outras denominações evangélicas. Também o ósculo santo é dado na despedida do culto ou em caso de viagem, sempre entre irmãos e entre irmãs entre si. Eu já fui visitar algumas vezes a congregação cristã no Brás, e a última vez que eu fui no Brás, eu me lembro muito bem disso. Cheguei lá, né? Estava entrando, os irmãos beijando, na saída também. Aí eu fui conversar com o ancião. Aí ele me beijou. E ele então, depois que ele me beijou, estava com uma senhora assim, tipo Dona Noêmia, né? Eu posso beijar sua esposa? Ele disse, não. Ué, mas não é saudar uns aos outros com o ósculo santo? Ele disse, sim, mas na congregação cristã é irmão com irmão e irmã com irmã. Eu disse, por que isso? Ele disse assim, Satanás pode encher o teu coração para desejar a irmã. Satanás pode encher Satanás pode encher o coração da irmã para desejar a outra irmã. Ou para desejar o irmão. Não, aliás, para desejar o irmão. Aí, isso já tem um tempo. Agora que a gente está nessa onda aí nova, né? Ideologia de gênero. Quem garante que o irmão não pode desejar o outro? Quem garante que a irmã não pode desejar a outra? Então, tem ósculo, mas de santo não tem nada. E aí, sempre tem na despedida do culto, casa de viagem, mais à frente. Outra coisa também. Lá na congregação cristã, vamos num casamento, vai ser lá na congregação cristã. Não existe isso. O fulano faleceu, o irmão faleceu. Vamos ver lá o corpo dele lá na congregação cristã. Também não existe isso. Por quê? Sabe, Benê, por quê? Eles entendem que isso é uma profanação do templo. Antes era proibido tirar foto. Agora o pessoal está até fazendo live, fazendo selfie, enfim, agora... mas antes era proibido tirar foto, porque eles consideravam isso idolatria. Não podia gravar. Não podia. Enfim, então, não realizam cerimônias de casamento e tem o uso imoderado de bebidas alcoólicas. Então, o crente da congregação cristã pode beber? Pode beber. E um casamento do crente da congregação cristã, eles enchem a cara mesmo. Tá? Então, compram cerveja, bebem vinho, enfim, bebem muito. Também a congregação cristã, volta por favor, nega o cargo de pastor e seu respectivo salário. Então, eles não aceitam o cargo de pastor e vão dizer, olha, lá na graça de Deus não tem pastor, porque o nosso sumo pastor, o único pastor, é Jesus Cristo. Ora, se tem o sumo pastor, quer dizer que tem outros pastores. E quando Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Que ovelhas eram essas? Era por acaso Jesus tinha um rebanho lá de animais? Não. Eram pessoas. Tá? Então, eles negam o cargo de pastor e negam o respectivo salário. Mas peraí. A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E o que é viver do evangelho para eles? É você dar um bom testemunho cristão. Para eles é isso. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando o apóstolo Paulo está falando para viver do evangelho, é ser sustentado para pregar o evangelho. É o caso do missionário, é o caso do pastor, é o caso de tantas outras pessoas que se dedicam integralmente à pregação do evangelho. Mas na congregação cristã, ninguém tem salário. É isso mesmo, Benê? Ninguém. Espiritualmente falando, não. Claro que o faxineiro, o administrador, aí é outra história, tá? Aí é outra história. Também proíbem cerimônias fúnebres no templo, proíbem cultos de vigília de fim de ano, não existe isso. Também há outra coisa. Se você perguntar, por exemplo, está com um bebê enfermo. Irmão, pede lá na Irmandade para orar pelo meu bebê. Sabe o que eles vão dizer? Se sentirmos de Deus, nós vamos orar. Então, o crente da congregação cristã
se baseia muito nisso, no sentimento. Então ele não toma nenhuma atitude sem perguntar para Deus. Isso é o conceito dele. Ah, vai estudar teologia. Você perguntou para Deus, Benê? Não perguntou, tá vendo? Então o irmão está na carne. Eles interpretam desta forma. Então, dentro da congregação cristã, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai namorar, vai casar, vai ter filho. Tem que perguntar para Deus. E se sentir de Deus, então ele faz. Se não sentir, ele não faz. Então, o crente da congregação cristã é muito baseado nas suas emoções. E o que a Bíblia diz sobre as emoções? Que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, muito cuidado aí com as tuas emoções, tá? Ainda nega o dízimo como contribuição cristã. Eu falei, não sei se eu falei aqui, nós morávamos lá na Praça da Árvore, e um belo dia passou uma pessoa pedindo esmola na porta da minha casa. Eu olhei, a mulher parecia crente. Achava até que ela era da Deus e Amor. Quando eu perguntei para ela qual a igreja dela, ela disse, eu sou da congregação cristã. Eu disse, e onde está a oferta da piedade lá na congregação cristã? Não tem lá um grupo que ajuda as pessoas necessitadas? Ah, pastor. Aí eu me apresentei como pastor, né? Ela disse assim, pastor, mas na congregação cristã, os irmãos não fazem nada sem perguntar a Deus. Se sentirem, eles vão me ajudar, mas eles não sentiram ainda de me ajudar. Aí eu pergunto para você, a pessoa tem que sentir de Deus de ajudar o irmão? Tem que sentir? Não, é uma obrigação da igreja. Aliás, tem que ajudar primeiro quem? Os domésticos da fé, ou seja, os da igreja. É isso que a Bíblia nos orienta. Então eles negam o dízimo. Volta a mãe, por favor. Nega o dízimo. Como é que funciona na congregação cristã? Porque eles constroem tantas igrejas, né? Tem tantas igrejas e as igrejas têm um padrão. Vocês viram o padrão da igreja, sempre aquela construção muito bonita, né? Sempre tem uma orquestra. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Aonde entra o dinheiro na congregação cristã? Quem banca a congregação cristã? É o Estado? É o governo? É a prefeitura? Não, é a Irmandade. Como, Benê, diz pra gente, como, Benê, a Irmandade mantém a obra? Porque antes tinha oferta de voto, oferta para construção, oferta para viagem, oferta de viagem, oferta de voto, construção, viagem, piedade, pelo menos 4 aí. Mas como que funciona isso? Mas tem um grupo de socorro lá, de ajuda, né? Como é que o crente da congregação cristã fica sabendo disso? Isso é público? Fala público. Sim. Eu sei de pessoas que pegaram o pagamento e deram todo, porque sentiram. Segundo propôs no seu coração. Uhum. Mas a gente vai ver que o dízimo é antes da lei, porque eles argumentam que o dízimo é da lei. Mas, por exemplo, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão é antes da lei. E aí eu te pergunto, Melquisedeque não é um tipo de Cristo? Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Então, se Abraão é o nosso pai na fé, e Abraão deu dízimo a Melquisedeque, será que a gente não deve dar também o dízimo? Agora, eu digo sempre isso. Quem é cristão de verdade, quem entende o reino de Deus, dá muito mais do que o dízimo.
Ele não dá só 10% do que ele ganha. Ele dá muito mais. Então, na realidade, a gente ensina isso, Benê, que Deus não está preocupado com o valor da tua oferta. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. Então, se você sentir de pegar o teu pagamento e dar inteiro, nós não vamos reclamar. A igreja vai achar muito boa a sua atitude. E Deus vai honrar a sua atitude. Se você fez isso por fé e não por barganha, porque, infelizmente, as igrejas por aí toma lá da cá. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, Deus não te abençoa porque você é dizimista. Deus abençoa porque você é fiel. Não adianta a pessoa ser fiel no dízimo, mas não é fiel na frequência no culto, não é fiel na leitura, não é fiel na oração, não é fiel no testemunho. Não adianta nada. A gente tem que ser fiel em todos os sentidos, tá? Queria falar, Benê? Aham. Não vão ajudar, não vão. Aham, se mexe, né? Mais à frente. Então, mais à frente, por favor, mais um. Proíbe trabalhos de evangelização nas ruas, nas praças, né? E aí eles dizem assim, vocês são fariseus, ficam gritando nas praças, né? Antigamente, a gente via muito isso, os cultos, principalmente a Assembleia de Deus, né? Quando tinha aquela banda que os irmãos iam para as praças, nos coretos, né? Tocava trombone, trocava o bumbo lá, e aí pregava o evangelho. Hoje não, a igreja muitas vezes vai ao ar livre aí e faz um culto, leva a banda, né? Toca, enfim. Mas eles dizem que isso é uma atitude dos fariseus, que a gente não deve fazer isso. Também a blasfêmia contra o Espírito Santo é a prática do adultério. Na congregação cristã, cometeu adultério, não tem mais perdão para esse indivíduo. Também proíbe os crentes, como antigamente, né? Proibir os crentes de fotografarem durante os cultos. E isso, se uma pessoa não é da congregação cristã, ele pode. Não vão chegar lá e dizer assim, não pode tirar foto. Não vão fazer isso, tá? Ninguém podia fazer isso. Tá, mais à frente. Então, a gente sabe que o dízimo é bíblico, foi dado na lei de Moisés, então eles dizem não deve ser guardado hoje, porque não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E aí não há base bíblica para a divisão da lei em 3 partes, tá? É apenas, eu diria, artificial tal divisão. A lei foi dada então por Moisés, e aí em um todo, uma unidade. Essa lei findou na cruz, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Por isso que a gente tem que entender que tudo que temos vem de quem? Que nós somos mordomos. Se nós separarmos, e não é para Deus, Deus precisa de 10% do teu dinheiro? A igreja precisa, para quê? Para pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água. Tá? Então é isso que a gente entende. Mais à frente, o Senhor Jesus ensina que o mais importante da lei, porque os religiosos, Jesus disse assim, vocês devem dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês não podem se esquecer do principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus disse, não, vocês não devem dar o dízimo, não. Vocês devem fazer estas coisas e não omitir as outras. Tá? Por isso que a gente diz, né? Às vezes as pessoas nem concordam com isso. Mas se você estiver achando que esse dinheiro que você contribui na igreja vai fazer falta, não dê. Não dê. Nós ensinamos dessa forma. É um ato de fé. Ser dizimista não é uma obrigação. É um ato de fé. Então, Jesus não era contra o dízimo, mas era a favor. E aí, pode existir cristão sem fé? Porque Jesus disse, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fé.
Então, se ele aboliu o dízimo, ele aboliu a fé? Ele aboliu a misericórdia? Ele aboliu? Não, não faz sentido. Mais à frente. Aí na congregação tinha todas essas ofertas aí, ó. A oferta também para conservação dos prédios. Tinha todo esse tipo de oferta aí. Oferta da piedade, oferta para compra de terreno, oferta para fins de viagem, oferta para conservação dos prédios e oferta de votos. Se eu tiver o bebê, um parto normal, então eu vou pagar um voto a Deus. Aí ela estabelece um valor e dá aquela oferta naquele valor, se ela tiver um parto normal. Entendeu? Então é oferta de voto. Ele faz um voto a Deus e cumpre com aquele voto. Vai mais à frente. Ainda o batismo como sacramento. Então, eles acreditam lá, ó, o manual de procedimentos, ou pontos de doutrina e fé, que a gente tem inclusive isso, ó lá. Esse sacramento se exerce por imersão, em nome de Jesus Cristo, de acordo com o santo mandamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso continua. Eles continuam fazendo desta forma. Mais à frente. Então o batismo não muda a natureza do pecador. Se fosse assim é muito fácil. Vamos chegar aí nos presídios da vida e batizar todo mundo. Mas o batismo não muda ninguém. Batismo não muda ninguém. Aliás, o batismo é para pessoas que já foram mudadas. Tá? Então se o indivíduo teve a vida dele mudada pela conversão, ele vai ser batizado. Tem. Mas tem gente que faz financeiro, voto financeiro. Uhum. E é interessante, eu não sei se você sabia disso, Benê. Às vezes o ancião aqui, por exemplo, do Jardim dos Ipês, ele tem uma revelação e ele passa essa revelação, mas o mesmo não acontece em São Miguel, o mesmo não acontece no Jardim Helena, o mesmo não acontece no Vila Mara. Sabia disso? Que inclusive muitas vezes essas revelações acabam trazendo problema para a congregação. Porque foi uma revelação específica que o ancião ali teve. Então tem isso também. Como não tem um manual, digamos, de doutrina na congregação cristã, né, então às vezes acontecem essas coisas, tá? Sim. A Cida, diaconisa. Isso é terrível. Isso é terrível. Então o batismo não muda a natureza de ninguém. Quem regenera é o Espírito Santo quando a pessoa se arrepende dos pecados e crê em Jesus. Então, o batismo não lava pecado e sim o sangue de Cristo. Por isso que o batismo na congregação e muitas igrejas pentecostais é em água corrente, porque eles creem que aquela água leva os pecados do indivíduo. A água não leva pecado, quem levou os nossos pecados foi Jesus Cristo, tá? A salvação, então o batismo, a salvação é pela fé, e aí o batismo que Jesus mandou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta de batismo, tá? Mateus 28:19 é a fórmula correta de batismo. Eu estava pregando ontem lá em Diadema e tinha um casal lá de venezuelanos. Estão há 8 dias no Brasil e foram lá para aquela comunidade onde está a igreja lá, Renovo. E depois eu fui conversar com o casal. Então, a mulher é de uma igreja e o marido é de outra igreja. Eles estão separados, alguns problemas lá estão separados, mas foram no culto os dois com a filha. Estão morando juntos, mas estão separados, enfim.
é uma outra situação. E a mulher é de uma igreja que só batiza em nome de Jesus. Todas as igrejas que só batizam em nome de Jesus são chamadas de unicistas. Por quê? Porque em Atos 2:38, Pedro disse: lava os teus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aliás, seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Aí, com base nesse texto, eles acreditam que a pessoa tem que ser batizada só em nome de Jesus. Então esse é um erro de um outro grupo que a gente vai aprender aqui, chamado de unicistas. Mas a fórmula correta é Mateus 28:19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais à frente. Então, essa fórmula aí é errada dentro da congregação cristã. Isso. Não é eu te batizo em nome de Jesus. É em nome de Jesus eu te batizo. É isso. É interessante isso porque a fórmula, de novo, não é Atos 2:38. A fórmula é Mateus 28:19. Mais à frente. Mais à frente. O cargo de pastor é seu sustento. E aí eles desafiam os crentes, principalmente os novos convertidos. Porque, como eu falei aqui, a congregação cristã não faz evangelismo. O que eles fazem? Proselitismo. Gostam de pescar em aquário. Então, quando alguém da família, do crente da congregação cristã, se converte, sabe o que ele faz? Ele, então, era um drogado, era um homossexual, era qualquer coisa neste mundo, mas quando ele se converte, o crente da congregação cristã vai lá e dizer para ele: olha, você sabia que só existe um pastor? Você sabia que na nossa igreja não tem oferta, não tem dízimo? Você sabia que a congregação cristã é a graça de Deus? Por isso que eles chamam de seitário. Por quê? Porque a congregação está no caminho. Qual é o caminho? Eu sei que está havendo muitas mudanças na congregação. Faz tempo que eu não frequento, eu preciso frequentar. Mas olha só, eles acreditam que eles são o caminho. A congregação cristã é o caminho. Por isso que os filhos do Benê nasceram na graça. Vou dar um exemplo aqui da minha filha Larissa. Ela não nasceu na graça, mesmo o pai dela sendo pastor. Então ela teve que se converter. Teve que nascer de novo, teve que ser batizado. No caso da congregação cristã, os filhos do crente da congregação cristã já nasceram salvos. Você é um rebelde. Você é um rebelde e está fazendo a cabeça desse pessoal. Você está na carne, Benê. Então eles vão dizer isso. Olha lá, na minha igreja não há pastor, porque o único pastor é Jesus Cristo. Os pastores são mercenários, são usurpadores e tal. Então a Bíblia mostra claramente o cargo de pastor, a Bíblia mostra claramente o sustento pastoral. Mais à frente. Pode ir mais à frente. Já falamos sobre isso. Paulo, inclusive, afirma que o próprio Jesus ordenou o que lá em Efésios? E deu uns para pastores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Não está falando de ovelhinhas, animais, não. Está falando de pessoas. Então a Bíblia ensina que o obreiro é digno do seu salário. E Paulo afirma e recomenda que o obreiro não se envolva com negócios estranhos ao seu ministério pastoral. Por isso que o pastor, por isso que toda a igreja deveria sustentar o seu pastor. Então o mesmo decidiu a nova igreja de Jerusalém, o mesmo pode ser dito também do ministério público de Jesus. Interessante porque as mulheres, elas costuravam para ajudar o ministério de Jesus, sabiam disso? As mulheres sustentavam Jesus. Paulo mesmo não recusou o seu sustento, apesar que Paulo, o que ele fazia para ajudar no sustento dele? Fabricava tendas, para não ser pesado para quem? Para os irmãos, porque na época a igreja não era como essas igrejas hoje aí. A igreja tinha muita necessidade. A igreja de Jerusalém, por exemplo,
era o centro de todas as demais igrejas, mas a igreja de Jerusalém também passava por dificuldade. Por isso que Paulo teve que fabricar tendas. Então, viver do evangelho, 1 Coríntios 9,14, significa tirar o seu sustento do ministério que exerce como pastor. Eu sei de pastores que ganham 150 mil reais todo mês. Eu sei de um pastor que ele ganhava 70 mil, a esposa dele mais 30 mil, o filho mais 15 e aí vai. Eu estou pensando, Cida, quando vai ter um aumento de salário aqui na igreja? Só para você que está nos assistindo, a igreja aqui nos ajuda com um salário mínimo. Tem mais um irmão que nos ajuda aqui na igreja também com mais um salário mínimo. Esse é o sustento da igreja para o pastor Joaquim. Graças a Deus, o Senhor é fiel, tá? Então, dentro deste conceito, viver do evangelho significa tirar o seu sustento do ministério que exerce como pastor. Pode ver minha filha, pode ver minha esposa, olha aí. As duas estão bem cheinhas, né? Graças a Deus, passando muito bem, né? Minha família está passando muito bem, porque Deus nos sustenta. Olha lá, mais à frente. Vamos lá, mais à frente. Como atender o conselho de Paulo? Orai sem cessar. Na congregação cristã, oração somente de joelho. É possível um cristão orar sem cessar de joelhos? Impossível. Então isso não tem base, é impossível. Se a oração deve necessariamente ser de joelhos, como é que fica essa questão? Alguém passa o dia de joelhos? Orar sem cessar? Então os membros da congregação cristã dizem que nós somos fariseus. Oramos em pé, oramos de olhos abertos muitas vezes, as mulheres não colocam o véu e aí vai. Mais à frente. Então o texto de Lucas, lembra do fariseu e o publicano? O fariseu, estando em pé, orava e a sua oração não foi ouvida. Mas o verso de número 13 declara que o publicano estava de joelhos? Ou o publicano estava também em pé? Estava em pé e a oração dele foi ouvida. Então não é a posição do corpo, é a posição do coração, tá? Logo, Deus não está preocupado se você está orando deitado, sentado, em pé. Não é a posição, é a posição do coração. Assim não há posição exata para a oração, podemos orar sempre e em todo lugar. Pode orar lá no trabalho, pode orar dirigindo, pode orar lavando uma roupa, pode orar sempre. O uso do beijo como ósculo santo, está lá, ó. Ou Pontos de Doutrina da Fé, página 7 estabelece. O ósculo santo deve ser dado de coração, na despedida do serviço ou em caso de viagem, todavia sempre entre irmãos e entre irmãs de per si. Então, como tal saudação, pensam os membros da congregação cristã, possuir mais amor do que outras igrejas. Então, eles entendem que quando você sai lá na porta e beija o irmão, e a irmã beija a irmã, isso é uma demonstração de amor. Judas traiu Jesus com o quê? Judas traiu Jesus com o quê? Com beijo, cuidado. Né? Tem um monte de Judas por aí, cuidado. Então, o nosso cumprimento, paz do Senhor, graça e paz, ou boa noite, ou bom dia, eles não apoiam essa atitude. Mais à frente. Afirmam, porém, que o ósculo deve ser dado entre irmãos e irmãs de per si, o que significa que homem beija homem e mulher beija mulher. Então, de modo que na congregação cristã tem beijo, mas ósculo santo não tem, tá? Não existe. Mais à frente. E a pregação do evangelho de rua, então? Os membros da congregação cristã não admitem o método do evangelismo ao ar livre, isto é, em ruas, praças ou outros lugares, como trem, ônibus e etc. Frequentemente eles citam Mateus 6,6, afirmando que vamos a esses locais a fim de sermos vistos pelos homens. Não é verdade, ninguém vai pregar o evangelho para ser visto pelos homens. Por quê? Como é que os homens encaram os pregadores de rua? Como os homens encaram? Esse cara é doido, esse cara é maluco, jogam água, cospem, chutam, enfim. Querem ser vistos pelos homens?
De forma alguma, não faz sentido. Mais à frente. Então, não vamos aos logradouros públicos para sermos vistos pelos homens, mas para pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Mais à frente. O véu pelas mulheres. Então, diz lá o manual de procedimento ou pontos de doutrina da fé, página 16. Sempre que a mulher orar ou profetizar, deve estar com a cabeça coberta. Bom, assim as mulheres da congregação cristã usam 2 véus. Por quê? Porque tem o véu natural, que é o cabelo, e tem um pedaço de pano. Então, o véu usado na congregação cristã não tem nada a ver com o véu bíblico. O véu bíblico envolvia praticamente todo o corpo da mulher. Não só um pedaço de pano na cabeça, como fazem os crentes da congregação cristã. Mais à frente. O que não se lê no manual de procedimento é algo sobre o uso imoderado de bebida alcoólica. Não tem nenhuma orientação nos manuais da congregação cristã. Não tem. Tá? Eles são conhecidos no Paraná como Congregação Cristã do Barril. Por quê? Porque bebem muito. Mais à frente. A Bíblia proíbe alguém de beber? Não. Mas convém a um cristão beber? Ele vai estar dando um bom testemunho? Com toda certeza não. Então a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então alguém pode se encher do Espírito Santo num barzinho? Tomar um pouco de vinho por causa das tuas... O vinho alegra o coração, tem vários textos. De novo, a Bíblia não proíbe. Alguém falar que a Bíblia proíbe a bebida, a Bíblia não proíbe. Agora, usar os argumentos bíblicos para defender aí o alcoolismo, como a gente sabe de muita gente que acaba exagerando, aí não. Essa eu não sabia. O conhaque Dreia? Eu não sabia. Eu sei que a Assembleia de Deus é 1911, né? E as duas cresceram muito no Brasil. Houve uma época que praticamente eram as duas igrejas competindo uma com a outra. E é incrível o número de membros que a Assembleia de Deus perde para a congregação cristã. E normalmente, quando alguém sai da congregação cristã, ele vai para a Assembleia de Deus. Isso é muito comum. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, eu tenho lá no seminário de Vila Prudente e também no seminário lá de São Bernardo do Campo, que eu dei aula lá no seminário da Assembleia de Deus, tem um irmão lá que ele foi 50 anos da congregação cristã. Então tem isso, tem... Uhum. Meu Deus. Aí é complicado. Deixa eu só concluir dizendo o seguinte para vocês. Existem cristãos dentro da congregação cristã? Com toda certeza. Mas a congregação cristã é uma igreja cristã? Com toda certeza não é. Por que não é? E isso é importante aqui. Por que que a igreja, a congregação cristã não é uma igreja cristã? Por alguns fatores importantíssimos. Por exemplo, a salvação está na congregação cristã? Não, não está na congregação. Mas o crente da congregação cristã acredita que a salvação está ali? Sim. Eles creem que aquele é o caminho. Por isso que eles nos chamam de primos. Por quê? Porque nós estamos à beira do caminho. Por isso que eles nos chamam de seitários. Então, eles estão no caminho que é a graça de Deus. E vão dizer para você, mais cedo ou mais tarde, você vai vir para a graça de Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Você vai vir para a graça de Deus. Vai lá na congregação cristã que Deus vai falar com você. Então, normalmente é usado esse argumento aí. A salvação não está na pessoa de Jesus Cristo. A salvação está na congregação. Então, além disso,
o crente da congregação cristã não pode estudar a Bíblia, e aí ele não baseia a vida dele na Bíblia. A vida do crente da congregação cristã é baseado naquilo que é revelado ali no púlpito da congregação cristã. Tanto é que se você encontra alguém aí na rua, e tem a característica própria do crente da congregação cristã, você diz, paz do Senhor, irmão. Ele não vai te cumprimentar. Mas se você falar paz de Deus, ele vai te dar a paz de Deus. Aí você pergunta, o irmão está indo para onde? Ele vai dizer, eu estou indo buscar a palavra. Mas peraí, ele está com a palavra onde? Embaixo do braço dele. Mas ele vai buscar a palavra que é o quê? A palavra para ele? A revelação que ele vai receber na congregação cristã. Então a Bíblia não é a única regra de fé e prática na congregação cristã. Além do batismo. Batismo não regenera, não salva, não purifica, não santifica. Batismo é para os salvos. Tá? Fala, Benê. Sim, tem uma capa, tem uma capinha própria, né? Aham. Sim, tem essa característica, né, Benê? Não está surrada a Bíblia, né? Não, e tem crente da congregação cristã e de algumas igrejas pentecostais que dormem de terno. Porque acredita que se ele tiver, por exemplo, de sunga, de shorts, e Jesus voltar, ele não vai ser arrebatado. Muitos irmãos a Deus é amor e da congregação cristã creem dessa forma. É. Amém, queridos? Muito bem, conseguimos concluir essa aula. A semana que vem nós vamos então abordar um outro grupo. Vamos falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então eu quero incentivar você que está nos assistindo, se você puder, venha. Nós vamos transmitir também pelo YouTube, também pelo Instagram. Vamos conseguir em nome de Jesus. Estamos aí com vários técnicos e estou tentando aprender, mas vamos conseguir transmitir a partir das 8 na próxima quarta-feira. Amém? Amém? Domingo temos o nosso culto às 18 horas, é ceia inclusive. Eu incentivo às 18. Ah, sim, amanhã temos o bazar, né? Amanhã não, sexta e sábado temos o bazar. Você é convidado a estar aqui no bazar. Você que é da igreja está convidado a nos ajudar também na arrumação do bazar. Deus abençoe. Vamos então ficar em pé e vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo tempo que passamos aqui. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Queremos aprender mais de Ti, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê condições de fazermos as coisas da melhor forma possível, para que possamos, ó Deus, de uma forma organizada, de uma forma ordeira, transmitir, Senhor, esses ensinamentos para muitas pessoas, e muitas pessoas serem libertas, muitas pessoas serem esclarecidas, muitas pessoas não serem enganadas, ó Deus, pelos falsos ensinos. Nos abençoa, nos dê, Senhor, uma noite na Tua presença e um término de semana abençoado pelo Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, terminado em nome de Jesus. Obrigado aos técnicos. Obrigado.